Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Em tramitação ordinária, o projeto de lei complementar número 74 de 2018. Projeto de decreto legislativo 106 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 50 de 2013. Projeto de decreto legislativo número 75 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 85 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 96 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 98 de 2018. E projeto de decreto legislativo número 99 de 2018. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 47ª sessão ordinária, em 14 de junho de 2018. Presidência da senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, David Miranda, Rocal, Tereza Berger, Ítalo Ciba, Júnior da Lucinha, Val Ceasa, Tânia Bastos, Fernando William e Wellington Dias. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, a convite. A sessão é encerrada às 16h05. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência dá conhecimento que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 51A, de autoria do vereador César Maia, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 87 de 2007, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a construção de hospital pediátrico de cardiologia em Botafogo, 4º RA, e da outras providências. Projeto de Lei número 1132A de 2015, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a reserva de 30% das vagas nas creches municipais da cidade do Rio de Janeiro para a matrícula das crianças que têm domicílio no entorno onde está localizado o prédio da creche e da outras providências. Projeto de Lei número 1856A de 2016, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a instalação de controlador eletrônico de velocidade em logradouros públicos, onde se situam em prédios escolares da outras providências. Projeto de Lei 74A de 2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que institui o serviço da farmácia veterinária popular no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Caso não sofrimento de redação, serão consideradas aprovadas
e irão ao autógrafo dos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 74/2018, de autoria do Poder Executivo, que estabelece condições especiais para o licenciamento e a legalização de construções e acréscimo nas edificações do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Para discutir, o vereador Fernando William. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes à sessão. Antes de iniciar propriamente o debate sobre o projeto que trata do mais-valia e mais-valerá, eu gostaria de destacar algo que aconteceu, mas conversando com alguns vereadores, parece que foi, digamos assim, uma incorreção e vai ser corrigido com a republicação do Diário Oficial. Na semana passada, quando os integrantes das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos Ligados ao Servidor e Orçamento e Finanças da Câmara debatiam o projeto de Lei Complementar 59 de 2017, que tratava da taxação de aposentados e pensionistas. E o projeto 855, projeto de lei 855, que tratava de uma série de medidas estruturantes no sentido de capitalizar o Prev-Rio e o Funprev. Num primeiro momento, eu até admiti dar o parecer pela comissão, desde que houvesse um acordo, o presidente estava presente, desde que houvesse um acordo de que nós não votássemos o projeto até amanhã, que era o prazo de 6 dias que eu teria caso pedisse vistas. Isso acabou não sendo acatado pela liderança do governo, nem pelo secretário do Gabinete Civil, que argumentaram no momento que não tinha autorização do governo para protelar a votação desses dois projetos. Bom, respeitando o ponto de vista do líder e do secretário do Gabinete Civil, nosso colega vereador Paulo Messina, eu então solicitei vistas, aliás, aos dois projetos. Ainda que realmente ao projeto de Lei Complementar 59 não caberia vistas, porque já havia sido ultrapassado o prazo das comissões dar parecer e caberia, portanto, parecer oral. Mas também foi dito pelo líder do governo e pelo secretário Paulo Messina que os projetos não seriam votados em separado. Sendo assim, se valeu o pedido de vistas para o projeto 855 de 2018, esse ainda dentro do prazo de parecer das comissões, os dois projetos seriam obrigatoriamente votados nesta quarta-feira. E nesse sentido, eu não dei parecer favorável ao contrário a nenhum dos projetos, deixei isso claro na reunião das comissões. Hoje, para minha surpresa, saiu publicado o parecer ao projeto 59 e a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor tem o parecer contrário do vereador Júnior da Lucinha, o parecer favorável do vereador Inaldo, e o meu nome não consta como sendo nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Então, solicitei ao líder do governo, que é quem estava presente no momento, uma parte, e peço ao presidente que republique para amanhã o parecer das comissões,
porque o acordo que foi feito lá, e acordo é para ser cumprido, é que o parecer seria publicado amanhã para votação, com a parte do vereador Júnior da Lucinha. Senhores vereadores, vereador Fernando, só para corroborar com suas palavras, vereador, realmente, quando Vossa Excelência pediu a vista no parecer conjunto, deu a entender que você teria pedido vista dos 2 projetos. Foi também o meu entendimento. Só que só depois, pelo menos eu fiquei sabendo que o PL 59 não cabia mais vistas, porque já estava com prazo vencido. Então, realmente aconteceu esse equívoco, ou seja, vistas que Vossa Excelência pediu é apenas do projeto 855, não que trata da capitalização, não do 59 que trata exclusivamente da taxação. Por isso que está marcado amanhã, às 13 horas, para dar o parecer sobre o projeto 855. E também nada mais justo que saia republicado amanhã o seu parecer contrário ao PL 59, que trata da taxação dos inativos. Essa foi uma confusão que realmente aconteceu, eu estava lá junto, então eu queria aqui corroborar com as suas palavras, que sempre se posicionou favorável aos servidores públicos e, por um equívoco, não acabou saindo seu voto em separado, um voto contrário ao PL 59, que trata da taxação. Muito obrigado, colega. Vereador Júnior. Só para esclarecer, porque hoje algumas pessoas vieram me perguntar, mas que conversa é essa? Você diz que pediu vistas e sai o parecer e não fala o seu nome. Fica parecendo que a gente está fazendo jogo duplo. Quem me conhece aqui sabe, minhas posições são sempre muito claras, independente das galerias ou das plateias, minhas posições são muito claras, E que isso ficasse claro. Com relação ao projeto em tela, que é o projeto de lei complementar 74/2018, que basicamente trata do mais-valia e do mais-valerá, vale um primeiro comentário, que é o seguinte: nós estamos tornando quase que uma rotina a prática de votarmos aqui projetos relativos ao que nós temos o costume de chamar de mais-valia. Ou seja, é como se nós estivéssemos sinalizando para aqueles que constroem no Rio de Janeiro que eles podem construir da maneira que eles acharem que devem, porque de 2 em 2 anos, talvez de ano em ano, talvez de 3 em 3 anos, a Câmara generosamente irá, em troco de alguns recursos cobrado a mais, daí o mais-valia, regularizar aquilo que foi construído irregularmente, ou foi construído sem autorização e licença da Prefeitura. Então, assim, isso transformado em rotina não é bom. Transformado em regra não é bom, porque o Brasil tem essa característica: a gente vai errando, repetindo os erros, não aprendendo com os erros, até que um dia a casa cai, como caiu no Estado, como está prestes a cair no governo federal, e não vai longe, se nós não mudarmos as posturas aqui no Rio de Janeiro, de quebrar também a Prefeitura. No entanto, fazendo as contas, como eu costumo fazer, e acompanhando através do FINCOM, e do Transparência Brasil, a gente percebe que a situação financeira da Prefeitura, especificamente no que tange a fonte 100, que é a fonte que justifica e permite o pagamento de servidores, eventualmente que complementa o déficit da Previdência e que possibilita os investimentos em áreas que não estão carimbadas, como saúde e educação, passa por um momento de extrema dificuldade. Quem faz as contas percebe que nós chegaremos a outubro, novembro, com problemas se nós não adotarmos medidas aqui, como vereadores, que aporte recursos à fonte 100. Eu acho que não é interesse de nenhum vereador aqui desta casa que servidores públicos, aposentados, pensionistas,
né, corra o risco de ficar sem seus salários nos meses de outubro e novembro. Nesse sentido, mesmo reconhecendo que não é boa prática nós estarmos autorizando ou permitindo ou admitindo, né, que as pessoas construam sem autorização e licença e depois corrigindo através do pagamento de uma determinada quantia, eu vou votar a favor do mais-valia. O mais-valerá, olha como é que eu estou sendo generoso, né? Destaco aqui a minha generosidade, considerando a realidade, né, da prefeitura. O mais-valerá, bom, me diz aqui o Jairo que tem muitas emendas previstas para segunda e vamos esperar que elas aconteçam e conhecê-las. Mas do jeito que está o projeto, é um absurdo maior ainda, porque o mais-valerá significa dizer o seguinte, né, para aqueles que querem construir. Nós temos um projeto na ordem do dia que reorganiza, aliás, em bom tempo, o Código de Obras e Edificações do município do Rio de Janeiro, que é um emaranhado de gatos que vem desde a década de 70 e que hoje já está em mais de 700 dispositivos. A proposta é que esse código seja resumido, desburocratizado e chegue aí a 40 e poucos artigos, talvez um pouco mais. Então, se nós vamos votar ainda esse ano a revisão do Código de Edificações, definindo, né, novas normas que possibilitam, inclusive, né, o interessado numa determinada construção, que ele adapte a sua construção ao novo código que será votado, né, que sentido tem que nós votemos agora a autorização de que o cara pague para construir algo que a lei não permite hoje? É meio uma contradição. Nós estamos autorizando para que as pessoas paguem o que, né, o Código de Obras autorizará que elas construam daqui a mais alguns meses, etc. e tal. Mas olha como eu sou generoso, e às vezes pareço contraditório. A situação financeira da Prefeitura é tão grave, é tão complexa, que com algumas emendas que, né, serão apresentadas, eu me disponho a votar até isso que eu considero, do ponto de vista técnico, uma aberração, porque certamente haverá aí alguns empreendedores imobiliários nessa crise que o sistema está enfrentando, que estejam dispostos, né, a pagar um determinado valor para que, né, o que a lei não permite, né, ele esteja autorizado a construir e não venha a ter que pagar no futuro, ou mais-valia, o terceiro imóvel inviabilizado, a licença do seu imóvel não concedida, o que já é outra aberração, porque no Rio de Janeiro a gente leva 1 ano e 6 meses para autorizar uma licença de construção, né, para que isso se facilite. Então, eu estou fazendo essa declaração aqui, primeiro para explicar a publicação e a segunda para dizer o seguinte, né, nós estamos de dois problemas, repetindo, né, a rotina de autorizarmos, por conta do pagamento de um determinado valor, aquilo que foi construído errado. E mais, autorizando que quem esteja pretendendo construir fora dos padrões existentes, que deverão ser corrigidos quando votarmos o novo projeto do Código de Edificações, também possam ter seus projetos aprovados, desde que paguem uma determinada quantia, sem saber se daqui a alguns meses ele terá podido fazer, né, as correções do seu projeto sem necessidade de pagar nenhum valor. Mas, enfim, né, a gente está vivendo um momento aí de enormes dificuldades e para mostrar que a gente não está aqui para fazer oposição radical, para fazer uma oposição que não leve em conta os interesses públicos e os interesses da cidade, né, nós vamos votar, eu vou votar, encaminho a votação, né, pelo Partido Democrático Trabalhista, que votemos favoravelmente essa questão, da mesma maneira que não criamos nenhuma dificuldade para que o projeto seja votado hoje. Lembrando que essa boa vontade de hoje tem a expectativa que na votação dos projetos de amanhã haja também boa vontade da parte, né, dos senhores vereadores, mesmo aqueles que integram a base de apoio e sustentação do governo, né, pelo menos na assinatura das emendas que serão apresentadas como fruto do debate que foi estabelecido entre o governo, a Câmara de Vereadores e os servidores.
nós vamos apresentar emendas que surgiram daquele debate. Debate democrático, um debate que, enfim... Aliás, a única pessoa que foi vaiada e saiu aborrecido imerecidamente da reunião foi o vereador Leandro Lira, que é um vereador com quem a gente tem divergência, mas que a gente tem maior carinho e respeito, porque ele é um liberal competente, é um liberal de boa formação, é uma pessoa que a gente não tem maior apreço por ele. Mas, enfim, o que nós vamos... Nós estamos tendo boa vontade hoje na expectativa de que amanhã as nossas emendas também sejam avaliadas com boa vontade e sejam assinadas pelos vereadores, pelo menos para que a gente tenha oportunidade de discuti-las, né, e votar favorável ou contra, aí dependendo de cada vereador, dependendo do ponto de vista e da opinião de cada vereador. Então, essa discussão que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Para discutir o projeto, vereador Carlos Caiado. Então, senhor presidente, senhores vereadores, de forma bem sucinta, aqui a discussão sobre a matéria, cumprimentar aqui o vereador Fernando William também, sucedeu, colocou muito bem sobre a importância do Código de Obras e da LUAS, que essa Casa Legislativa já fez audiência pública, Comissão de Urbanismo, mas que se faz necessário, eu acho que depois do recesso, que possa se debruçar ainda mais nessa discussão, porque sem dúvida alguma será, logicamente, que a Câmara discutir um pouco mais e mudar alguns detalhes ali para atualizar, um progresso muito grande para o desenvolvimento econômico e urbanístico da cidade, crescimento ordenado. E lá atrás, todos aqui sabem do meu voto contrário ao IPTU, na qual eu dissertei inúmeros mecanismos que poderiam ser feitos antes de taxar a população. E um deles está aqui agora, a mais-valia, a mais-valerá, de que, como exemplo, eu citei, logicamente, era outro gráfico de crescimento econômico no país e na cidade. De 2013 a 2016, foram arrecadados em torno de 700 milhões de reais somente com a mais-valia, a mais-valerá. E, quiçá, todos aqui terem conhecimento, inclusive o vereador Júnior da Lucinha cita muito isso, tem inúmeros processos ainda na Secretaria de Urbanismo, hoje Secretaria de Infraestrutura, que ainda não foram avaliados, que não entrou na arrecadação do município. E no início de 2017, em conversa até com o vereador Tiago sobre isso, a gente sempre buscou de ter um impulso grande e enorme de avaliação dos processos e agilidade dentro da prefeitura, que isso que a arrecadação vem e vai proporcionando cada vez mais um poder econômico para a cidade de investimento. Então, essa mais-valia e mais-valerá está vindo até tarde para a Câmara. Está vindo em boa hora, como o Fernando William colocou, sem dúvida alguma, era para ter vindo antes. E para deixar aqui os vereadores, não vou dizer tranquilo, mas de uma forma mais de amplitude de cidade, nós não estamos inventando nada, isso vem desde lá de trás, acontecendo um mecanismo como esse. E a mais-valia sim, a mais-valerá não. É até um mecanismo que essa Câmara até discutiu na outra legislatura, dando a importância de dar a oportunidade daqueles poderem se legalizar e de fazer de uma forma até mais correta, até mesmo do que a mais-valerá, que você constrói, faz, paga do que fez, a mais-valerá não. Mas eu queria, assim, de forma a discutir aqui, encaminhar favorável as duas matérias, mas pedir depois que o líder do governo possa encaminhar a matéria, acredito que vai, para que ele se comprometa, em segunda discussão, as emendas que nós discutimos lá em cima, com os técnicos da Secretaria, elas realmente sejam apresentadas, as comissões já colocaram aqui, mas eu vi, do que eu recebi, faltam duas emendas, que precisa ficar muito claro. Uma delas é sobre a questão de que forma será cobrado a mais-valia, a mais-valerá. Aqui está dizendo que será feito na regulamentação. Nós temos que ter já claro para a sociedade como um todo como será feito o cálculo disso. De que forma? A gente não sabe, a gente não pode dar um cheque em branco ao governo de regulamentar depois cobrar como achar. Nós temos que deixar claro e transparente agora para a sociedade. Eu não vi essa emenda sendo passada, a gente precisa quanto a isso. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu coloquei na reunião com os técnicos, que precisa ficar mais claro ainda, que foi um erro da outra legislação 999/2009, e que quem é empreendedor e quem é a pessoa física.
porque muitos foram taxados na cobrança da mais-valia e mais-valerá como empreendedor, e não eram. E precisa ficar claro, até a subsecretária, isso na reunião, entendeu, falou que ia pensar e avaliar de que forma escrever isso em alguma emenda na legislação. E a outra preocupação também é que não está, o que eu vi nas emendas, é o parcelamento. Está a cargo do Poder Executivo falar em quanto vai parcelar. Vou conceder a parte, Vossa Excelência, só um segundo. Na outra legislatura, quando foi aprovado em 24 meses. E já foi demonstrado que é muito pouco para a sociedade pagar 24 meses, porque o valor é muito alto, tem que ser mais. A vereadora Rosa Fernandes propôs em 60, outros falam em 36, mas o governo tem que chegar no mecanismo, porque, além disso, vai aumentar a cobrança do que era antes, não só a atualização pelo IPCA, como é feita, mas como também com o aumento do IPTU, que é feito pelo cálculo, que com certeza será feito agora pelo Poder Executivo. Você der a parte ao vereador Júnior da Lucinha. Só corroborando com o vereador Carlos Caiado, a preocupação sua também é minha, e aí em segunda a gente vai se debruçar para que essas emendas sejam aprovadas, é a questão do parcelamento, que eu acho que 60 vezes é um prazo razoável, até porque, como Vossa Excelência já bem explicou, devido à atualização da planta, o aumento do IPTU vai aumentar também o valor, e principalmente, vereador Caiado, é saber a fórmula. Vai ser a fórmula usada da lei passada? Não cabe a gente aprovar aqui e depois a prefeitura regulamentar qual vai ser essa fórmula. Até para que a gente possa fazer alguns cálculos para saber o impacto que isso vai causar. Então, apenas corroborando com Vossa Excelência, para que em segunda discussão a gente possa se debruçar sobre esse tema, para que a gente aprove um projeto justo e um projeto que caiba no bolso da população que possa pagar. Então, perfeito, da mesma forma que o senhor falou, Vossa Excelência, e também destacar também que foi de concordância com o secretário da Casa Civil, o subsecretário e o líder do governo, de incluir a emenda que garante a lei que essa Câmara aprovou do fechamento de varandas com regras, sem cobrança e sem acréscimo ao imóvel. Então, a emenda já está pronta, está incluído, para poder deixar bem claro, será fundamental para deixar a transparência também, que prevalece a lei que nós aprovamos aqui, que é 145, que dá a possibilidade do fechamento. E que o vereador Júnior da Lucinha colocou muito bem, sobre regras, como eu coloquei aqui também, é outra preocupação do vereador Marcelo Siciliano que colocou, e que quando a gente fala de ficar bem claro do empreendedor, da pessoa física, e que quando vai cobrar, tem que ficar mais claro ainda, como eu coloquei, cobra pelo empreendedor numa obra que está em curso. Sabe o que acontece? Espera o habite, não se faz a mais-valia, não se faz a mais-valerá, nesse caso, principalmente a mais-valerá, e depois do habite o morador faz, porque se ele for fazer junto com a obra, ele não tem a cobrança como pessoa física. Isso seria importante também destacar como eu coloquei. Então, senhor presidente, muito obrigado. Nosso encaminhamento é favorável, mas desde que o líder do governo depois faça um encaminhamento que as emendas serão realmente apresentadas em segunda discussão, e principalmente essas duas preocupações, a regra do jogo, como será cobrado, e o parcelamento, e no meu pensamento, no mínimo do mínimo, 36 vezes. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, vereador Cláudio Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Mais uma vez votaremos um projeto de arrecadação. Mais uma vez a prefeitura precisa disso para pagar os salários e pagar as contas. E mais uma vez mutilamos a cidade por conta disso. Todavia, senhor presidente, sabemos da importância, principalmente da mais-valia. Apesar de me filiar à tese do vereador Fernando William, de que se toda vez ficasse abrindo mais-valia, isso vira quase que esperado pela população, principalmente pelo aquele que quer ainda transgredir a regra. Mas, senhor presidente, me incomoda um pouco que a gente vote essa matéria em vias de votarmos o novo Código de Obra e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que talvez torne lícito muito dessas coisas que serão aprovados aqui. Enfim, a cidade precisa muito desse projeto, mesmo com algumas contrariedades,
o encaminhamento pelo Partido Social Cristão é sim em primeira, para que possamos analisar as emendas e, se for possível, repetimos de voto ou então o encaminhamento será contrário. Acho que tem que mexer coisa nesse projeto ainda. Concordo com o vereador Caiado, o parcelamento está muito curto, não tem no projeto, pelo que eu vi, só tem uma ideia de a prefeitura regulamentará o parcelamento. Eu acho que já tem que sair daqui regulamentado. Então, o encaminhamento é sim, senhor presidente. Para encaminhar a votação, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, já ressaltando o que muitos vereadores que me antecederam falaram, estamos todos confiando na palavra do líder do governo que as emendas que nós discutimos por 2 dias na semana passada com a Secretaria de Urbanismo sejam enviadas para a Câmara. Eu sei que algumas já chegaram, mas algumas outras nós também continuamos sentindo falta. O Caiado lembrou da emenda do parcelamento. Eu acho que essa emenda do parcelamento, Caiado, poderia vir sim para aquele teto que nós discutimos, para que moradores da cidade que venham pagar até 30, 40, no máximo 50 mil, possam ter esse benefício, mas também para que grandes empresas ou instituições de valores acima muito maiores possam pagar, aí não com parcelamento, mas sim de acordo com a prefeitura mandou para cá, porque já que nós estamos preocupados com a arrecadação, não adianta também a gente parcelar para toda a cidade, né? Então, essa é a minha preocupação só com essa questão do parcelamento. E aproveitando ainda, para dizer que a questão do mais valerá, houveram ainda algumas divergências, mas eu tenho certeza que o governo irá resolver. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde, servidores do município do Rio de Janeiro. Amanhã faremos o bom combate contra a taxação dos inativos aqui nesta casa. Mas hoje eu quero encaminhar pela bancada do PSOL o voto contrário ao projeto do Mais Valia, Mais Valerá. A gente tem visto aqui, ao longo dessa legislatura, uma série de leis que tratam a questão urbanística, às vezes no casuísmo, e o que acontece agora no projeto do Mais Valia e do Mais Valerá na verdade, mais uma vez, a Prefeitura comete o mesmo erro que cometeu no projeto do IPTU. É um projeto de lei que mexe na cidade toda, olhando apenas a questão da arrecadação. E neste ponto de vista, sem nenhum critério na discussão sobre a questão dos padrões urbanísticos, que são pensados para a cidade a partir de determinados critérios, acaba mexendo nesses critérios e mais, regularizando que isso possa ser feito também para o futuro. No nosso entendimento, essa não é a boa prática da gestão pública e da gestão da cidade, e desse ponto de vista a gente encaminha contrária à votação deste projeto e, obviamente, olharemos as emendas para saber se seremos favoráveis ou não às emendas em segunda, mas em princípio a posição da bancada do PSOL é o voto contrário, por não concordar com esta prática que pensa a cidade a partir da questão da arrecadação e mexe nos padrões urbanísticos dessa forma. Portanto, a bancada do PSOL vota hoje, como votará amanhã, contra a taxação dos inativos, vota não. Para encaminhar a votação, vereador Dr. Jairinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto do Mais Valia, Mais Valerá, eu queria dirimir algumas dúvidas. Em segunda discussão, nós vamos ter uma oportunidade de falar com de forma muito mais elaborada a respeito do projeto. Só quero dizer, a respeito do que disse o vereador Cláudio Castro, tiveram cuidado de exatamente o que está no Mais Valia do Mais Valerá não ter nenhum tipo de confronto com a lei de uso e ocupação do solo e com o Código de Obras. Então essa ocupação é pertinente, mas houve cuidado para que isso não fosse ao encontro dos códigos que vão vir por aí. É uma lei que visa não só
E aí eu chamo a atenção também dos meus companheiros do PSOL para que essa lei ajuda, porque de forma alguma, senhor presidente, essa lei deixa com que aconteça uma transformação de uso do imóvel. Tem muita gente, e nas regiões, em algumas regiões ainda pobres da cidade, e construíram um pouquinho acima ou de forma irregular, que não tiveram um habite no momento adequado, e com essa lei vai poder se adequar e votar e ter seu imóvel legalizado sem sofrer as sanções do poder público, muitas vezes com multas seguidas de multas, e essas pessoas venham a perder os seus imóveis, às vezes o único imóvel que tem no futuro. Então essa lei também, além de ter um cunho de arrecadar, e eu não vou me negar aqui dizer que tem porque tem, a lei do mais-valia e do mais-valerá para isso, né? É para regularizar e arrecadar de forma onerosa aquelas pessoas que não tiveram seus imóveis legalizados da maneira correta, ter uma legalização de maneira onerosa, mas também fazer com que aqueles que têm o seu imóvel residencial e não conseguiram fazer o imóvel ter a sua licença, seu habite no momento de sua obra, ter a oportunidade de, com essa legislação, adequar e ter seu imóvel regularizado. Então, desse modo, quero também fazer menção o que disse o vereador Carlos Caiado e o vereador Tiago Carribeiro, assim como a praxe dessa casa, nós tivemos 2 dias de discussão com a Secretaria de Urbanismo, e nessa discussão participou a maioria dos vereadores. Foram elaboradas diversas emendas que venham colaborar com o escopo do projeto, e essas emendas com certeza vão incorporar o projeto e vai ainda melhorar, e vai fazer com que o projeto ainda seja melhor. Então, com certeza, em segunda discussão, essas emendas que foram fruto da reunião e da colaboração de diversos vereadores vão ser acopladas ao projeto, e nós vamos ter, com certeza, uma votação de um projeto bom para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o caminhamento é favorável, senhor presidente. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores, votação liberada. A gente podia fazer uma reunião? Vou encerrar a votação, hein? Luciana Novaes, como vota? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein?
Encerrada a votação. Votaram sim 35 senhores vereadores, não 9. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 50/2013, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas. Presidente. Que susta o decreto do Poder Executivo Municipal 35.507/27 de abril de 2012, alterado pelo decreto 37.185, 21 de maio de 2013. Pelo ordem, vereador Dr. Jarinho. Adiamento da matéria por uma sessão. Quantos? 2 sessões. Proposto adiamento por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 75/2017, de autoria do professor Célio Parelli, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Jorge Henrique Martins Manaia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 85/2018, de autoria da vereadora Tereza Berger, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Alcides Martins, subprocurador-geral da República. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Gostaria de... Pela ordem. Pela ordem, vereador Babá. Bem, senhor presidente, amanhã eu terei a oportunidade de me pronunciar aqui nesta tribuna, mas eu fui hoje lá na manifestação dos servidores municipais lá na prefeitura, e o que nós estamos conclamando a todos vocês é que amanhã passem todos os WhatsApps que vocês tenham para conclamar a todos os servidores municipais para virem ocupar não apenas essa tribuna, mas a Cinelândia como um todo, para mostrar para os vereadores aqui o que eles vão estar, o erro que eles vão estar cometendo caso fiquem ao lado do mal amado, ao invés de ficar do lado de vocês. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 96/2018, de autoria do vereador Marcelino de Almeida. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pastor Vanderlei Batista Marins, pendente de parecer da Comissão de Educação. Permitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 98/2018, de autoria do vereador Antônio de Paula, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Noraldino Lúcio Dias Júnior, pendente de parecer da Comissão de Educação. Permitiu parecer vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 99/2018, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Júlio Henrique Florencio de Melo Falcão. Pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, o vereador Dr. Jairim. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Vereador Dr. Jorge Manaia, para emitir o parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, votação. Senhor vereador de favor, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário dos vereadores Brizola Neto, Babá, Renato, 5, Tarcísio Mota e Leonel Brizola. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 106/2018, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Benedito Chiaradia de Oliveira. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.